Imagine por um instante que você acorda em uma cidade que já não existe. Não há mais o barulho das crianças brincando, o cheiro do pão fresco da padaria da esquina, nem o som dos vizinhos conversando na calçada. O que restou são escombros, silêncio e uma pergunta que ecoa sem resposta. Por que alguém faria isso de propósito? Foi exatamente isso que aconteceu em Mariupol. Não houve estratégia militar, não houve modelos de precisão como tentam vender agora. Foram bombas caindo do céu sobre hospitais, escolas e apartamentos, transformando um dia comum em um pesadelo sem fim. E o mais assustador? Com o tempo, os responsáveis vão lavar as mãos, chamar de danos colaterais, e até mesmo comparar com algo pior para amenizar a própria culpa. Como se destruir uma cidade inteira fosse apenas um pequeno deslize. Quando cheguei lá, o impacto foi imediato. Não era apenas uma cidade bombardeada, era um lugar apagado do mapa. Não havia alvos militares, não havia justificativa. Apenas famílias inteiras reduzidas a escombros, crianças que nunca mais brincariam, idosos que não teriam mais onde envelhecer. E o que fizeram depois? Filmaram os corpos, inventaram histórias sobre nazistas e exibiram como troféus. Como se matar civis fosse um espetáculo. Isso não é novidade. Em Bakut, em Avdiivka, em Marinka e em Vuhledar, o roteiro se repete. Primeiro, a destruição. Depois, a encenação. Alguns sobreviventes são colocados diante das câmeras para dizer que agora estão livres, como se a liberdade pudesse existir em meio a tanta devastação. Mas a verdade é que esses lugares se tornaram cidades fantasmas. Em Bakut não há mais um único civil. Em Marinka restou apenas uma mulher. O que sobrou? Ruínas, cães abandonados e um silêncio que grita. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Por que a Rússia insiste em transformar cidades vibrantes em desertos? Por que não há reconstrução, não há vida, não há futuro? A resposta pode estar no próprio passado. Lugares como Vorkuta, no extremo norte russo, já viveram dias de glória. Nas décadas de ouro da mineração, havia escolas, restaurantes, cinemas, uma comunidade próspera. Mas quando o carvão deixou de ser prioridade, tudo desmoronou. As minas fecharam, as pessoas foram embora, e o que restou foram prédios vazios, móveis abandonados nas ruas e uma sensação de abandono que parece eterna. Hoje, Vorkuta é um exemplo do que acontece quando um governo decide que a vida das pessoas não vale o investimento. Apartamentos são oferecidos de graça desde que alguém assuma as contas. Mas quem quer viver em um lugar onde não há trabalho, não há esperança, não há nada? As famílias se mudam, os jovens fogem, e o que sobra é uma cidade que morre aos poucos, como se estivesse sendo apagada de propósito. Agora, olhe para o Donbas. As mesmas minas, os mesmos povoados operários, a mesma promessa de prosperidade que nunca se concretizou. A Rússia não está apenas destruindo cidades, está repetindo um padrão. Primeiro, esvazia os lugares de significado. Depois, os deixa apodrecer. E então, quando não há mais ninguém para testemunhar, chama de vitória. Mas não se engane, isso não é força. É fraqueza. É a incapacidade de construir algo melhor, de oferecer um futuro, de valorizar a vida. É a escolha de governar pelo medo, pela destruição, pela indiferença. E o pior, eles sabem que o mundo está assistindo. Mas para eles, isso não importa. Porque no fim das contas, quem se importa com um povo que não tem voz? Quem se importa com cidades que já não existem? A verdade é que a história não perdoa. Um dia, alguém vai olhar para essas ruínas e perguntar: como deixamos isso acontecer? E a resposta será simples: porque escolhemos fechar os olhos. Mas enquanto ainda há tempo, ainda há escolha. Podemos não ser capazes de reconstruir o que foi destruído, mas podemos, pelo menos, não deixar que esqueçam. Porque esquecer é permitir que aconteça de novo. E ninguém merece viver, ou morrer, em um lugar que foi apagado do mapa. E entender, afinal, o que sobra para quem fica. Talvez a ilusão de um teto gratuito, um apartamento sem reforma, com encanamentos podres impostos que sugam o pouco que resta. As pessoas já abandonam suas casas inteiras, entregues ao mofo e ao esquecimento. Mas o que mais surpreende é a criatividade da miséria. Além do desemprego, há os detalhes que tornam tudo insuportável. O transporte que nunca chega, os médicos que nunca aparecem. Ah, como é tentador culpar o destino, não é? Deus nos mandou um líder, dizem alguns. Não estou dizendo que tudo aqui é ruim, mas entendam, as crianças não merecem crescer em meio a essa ruína. Por isso nossos filhos, os que podem, fogem. Para qualquer lugar. Eu mesma estudei medicina e posso afirmar, não há especialistas, não há tratamento, não há esperança. Para ser atendido, é preciso viajar até São Petersburgo ou Moscou. E nem todos têm dinheiro para a passagem.
Agora imaginem o tamanho do desprezo por seu próprio povo quando, diante dessa realidade, o Estado prefere gastar fortunas para reconstruir cidades fantasmas no Donbas. Os burocratas do Kremlin não apenas cospem na cara dos que sofrem aqui, eles riem enquanto o fazem. Meus pais vieram para cá como pioneiros atraídos por promessas. Hoje seus netos já cresceram, e eu não quero que os meus também tenham que escolher entre a fuga ou a morte lenta. Porque é isso que nos espera, envelhecer em cidades que morrem aos poucos, enquanto o governo exibe na TV suas conquistas humanitárias. A República de Komi enviou ajuda ao Donbas pela 9ª vez, anunciam orgulhosos. Como se não houvesse gente definhando a poucos quilômetros do Kremlin. Como se os beneficiados não vivessem em barracos onde até os ursos polares teriam vergonha de entrar. Olhem ao redor. Casas que parecem abandonadas mas não estão, são lares. Lares de pessoas que sobrevivem com 40 ou 50 anos de idade, enquanto apartamentos inteiros apodrecem vazios. O Estado não tem dinheiro para ajudar seus cidadãos há décadas, mas sempre encontra para as encenações de Putin. E os que ousam reclamar são ignorados. Escrevi para o presidente durante uma transmissão ao vivo. Sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Enquanto isso, famílias inteiras esperam 25 anos por um apartamento que nunca virá. Vão para as novas terras, dizem. Mas como se até o transporte para sair daqui é um luxo? As noites em Vorkuta são longas e geladas. A única distração é a televisão, onde os mesmos burocratas que nos esqueceram exibem suas vitórias no Donbas. Não abandonamos os nossos, declamam enquanto exibem imagens de heróis recebendo chaves de apartamentos que nunca verão. E os que ficam? São tratados como cidadãos de segunda ou terceira categoria. Alguns até tentam se rebelar, como aquele senhor que ousou questionar um deputado na TV. Aguentem, foi a resposta. Aguentar o quê? A fome, o frio, a indiferença? Há quem ainda acredite na narrativa do grande líder do salvador da pátria. Mas basta olhar pela janela para entender a verdade. A Rússia de Putin é um país onde as pessoas carregam móveis velhos pelas ruas não por escolha, mas por desespero. Onde os votos são dados não por convicção, mas por medo. Onde um candidato como Gauchen, do Partido Rússia Unida, pode vencer com 70% dos votos em uma região onde as pessoas morrem antes dos 60 anos. E o mais triste? Elas aplaudem. Aplaudem o homem que as condenou a essa vida. Churchill escreveu que alguns povos são tão submissos que até a catástrofe parece um alívio. Putin entendeu isso melhor do que ninguém. Para ele, o maior talento do povo russo é a capacidade de engolir qualquer humilhação. E é por isso que continuamos aqui, sem futuro, sem perspectivas, sem nada além da resignação. Enquanto isso, o mundo assiste e aprende. Porque o mundo russo que Putin tanto exalta não passa de uma ficção cruel. Uma mentira que já dura 8 anos, alimentada por ódio e ilusões. Eles prometeram libertar a Ucrânia. Prometeram ser recebidos com flores. Prometeram vitória. Mas até os ucranianos do leste e do sul já entenderam. A Rússia não é libertadora. É invasora. E a única coisa que ela sabe fazer é destruir, seja lá, seja aqui. Enquanto isso, nós continuamos a esperar. Por um apartamento, por um médico, por um futuro. Mas o tempo está acabando. E quando as últimas ruínas caírem, ninguém vai se lembrar de quem as deixou apodrecer. Olhem ao redor. O que resta além de promessas vazias rabiscadas em decretos que ninguém cumpre? Enquanto a máquina de propaganda repete seu mantra de ordem e grandeza, as ruas se enchem de buracos que nem o asfalto nem a vergonha conseguem tapar. Cada correção nos papéis é só mais uma camada de tinta sobre a podridão, e vocês sabem disso. Quantas vezes o mesmo nome assinou a mesma mentira, esperando que a repetição a transformasse em verdade? Mas a verdade não se corrige, ela se revela. E o que ela mostra é um país onde os hospitais fecham enquanto os generais desfilam. Onde as escolas viram quartéis e os quartéis viram tumbas. Vocês chamam de estabilidade o silêncio dos que não podem mais gritar. Chamam de pátria um território que só cresce quando engole o vizinho, mas encolhe quando precisa alimentar os seus. E enquanto isso, os mesmos dedos que riscam erros em documentos continuam apontando para fora, como se o problema estivesse sempre no outro, no ucraniano, no ocidental, no inimigo inventado e nunca no espelho. Mas o espelho não mente. Ele devolve a imagem de um povo cansado de esperar por um futuro que só chega para os mesmos de sempre. De que adianta corrigir uma vírgula se o texto inteiro é uma farsa? De que adianta assinar mais um papel se as mãos que o seguram já estão manchadas de sangue e indiferença? A história não se escreve com borrachas. Ela se escreve com escolhas.
E a de vocês, até agora, foi a de apagar o passado para não ter que encarar o presente. Mas o presente não se apaga. Ele cobra. E quando as últimas páginas dessa farsa forem viradas, não serão os subtítulos que vão salvar vocês. Será a verdade nua, crua e sem correções.